Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Agradecemos à direção da casa pelo convite para participar desse 36º Simpósio Espírita, o que representa mais uma oportunidade de estudo e aprendizado. Antes de iniciarmos, esclarecemos que as imagens utilizadas nas apresentações estão disponíveis de forma pública no Google, e assim não estamos ferindo os direitos autorais, até porque não estamos negociando com as referidas imagens. Bom, o tema deste simpósio é Allan Kardec, Trabalho, Solidariedade e Tolerância. E para hoje escolhemos falar dos exemplos de Allan Kardec. Não tanto para enaltecê-lo, até porque espírito elevado não gosta de ser enaltecido, mas muito mais para refletirmos sobre o que podemos fazer para praticar esses exemplos em nossas vidas. Salientando que bons exemplos devem ser seguidos e imitados. Bom, com relação à trajetória evolutiva de Allan Kardec, informamos que ele foi um sacerdote, ou melhor, um papa druida, no ano 50 a.C. E, na ocasião, esteve encarnado com seu amigo Zéfiro, que, à época da codificação do Espiritismo, veio a ser o seu mentor espiritual, embora já o fosse da família Baldão. Já na era cristã, tem-se a informação que Kardec encarnou em 1369 como John Hus, na Tchecoslováquia, tendo sido um pensador e reformador religioso que foi excomungado pela Igreja Católica e queimado vivo, à semelhança de muitos mártires do cristianismo, e isso em 1415. Há mais de 10 anos, Divaldo Franco proferiu uma palestra em Brasília, na qual ele recebeu a seguinte mensagem sobre a preparação espiritual do nascimento de Allan Kardec. Contam-se as tradições do mundo espiritual que, na madrugada do dia 1º de janeiro de 1800, ao se apagarem as luzes do século XVIII, foi reunida na psicosfera próxima da Terra uma imensa assembleia para traçar os destinos da humanidade. Naquele momento especial, faziam-se presentes delegações de espíritos que habitavam as mais diferentes nações da Terra. Depois de um longo silêncio, ouve-se uma grandiosa e suave voz. Ele levará o símbolo da fraternidade. Abrirá caminhos por onde percorrerão as naves das ciências, e nos seus passos estarão as artes e a literatura. Mas ele será o embaixador da religião do amor, que tem por base a caridade. Será o mensageiro da minha confiança, para preparar na terra o advento do reino dos céus. Notemos que a expressão minha confiança nos dá notícia de que seria, como de fato foi, o mensageiro de Jesus. E no dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, 2 meses depois que Napoleão Bonaparte se consagrou imperador dos franceses, nasce na Terra Hippolyte Léon Denisard Rivail, nosso Allan Kardec,
para trazer a doutrina espírita para todos os corações, inaugurando um momento grandioso do cristianismo redivivo. Por tudo isso, podemos aquilatar o valor desse espírito que nos legou diversos exemplos. Mas antes de nos aprofundarmos nos exemplos do mestre de Lyon, que não foram poucos, destacamos lições do mestre dos mestres. Jesus afirmou que não veio destruir as leis divinas, mas dar-lhes cumprimento. E sintetizou dizendo: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus trouxe lições para que conquistássemos o reino dos céus dentro de nós. E repetiu diversas vezes: vai e não peques mais. Porém, por conhecer a nossa natureza, da criatura humana, o mestre prometeu enviar o Consolador prometido, pois ele sabia que nós não compreenderíamos as lições e ainda por cima desvirtuaríamos a essência das mesmas. Simbolicamente, é muito comum dizer-se: Jesus é a porta e Kardec a chave. E por que se diz isso? Porque a doutrina espírita permite que, de forma clara e objetiva, possamos compreender a linguagem figurada utilizada por Jesus. E, assim, a partir dessa compreensão, podermos praticar os ensinamentos do Mestre, o que não é fácil, não, tá bom? A doutrina espírita nos esclarece que amar é fazer ao outro o que queremos para nós. Que caridade é benevolência, indulgência e perdão. Que a salvação é conquistar a perfeição para a qual Deus nos criou. Que a encarnação tem por finalidade realizarmos a nossa reforma íntima. E que nossa transformação moral somente é viabilizada a partir do autoconhecimento. Nós temos grande dificuldade de interiorizar as lições de Jesus e, por consequência, os esclarecimentos que a doutrina dos espíritos nos oferece. Vejamos um exemplo. No Evangelho, existe a lição sobre orgulho e humildade. Temos o costume de estudar as características do orgulho? A lição sobre a lei do amor explica sobre o egoísmo. Prestamos atenção sobre as características do egoísmo? Geralmente, não prestamos atenção nas características dos defeitos. Agora, podemos afirmar que já somos virtuosos? Que temos o amor incondicional para com tudo e para com todos? Que já conseguimos praticar a caridade conforme Jesus ensinou? Que já realizamos a nossa transformação moral? Bom, vocês eu não sei, eu com certeza não. A questão é que temos dificuldade de olhar para nós mesmos. Por vezes, falta-nos coragem e temos medo. Emmanuel, na mensagem 130 do livro Pão Nosso, nesse contexto, nos esclarece. O mestre, no Vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes
o procurem para a aquisição de conhecimento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações. E nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. A maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Autoconhecimento significa identificar os defeitos para poder corrigi-los. E eu ressalto essas, reflexões para que pensemos que tanta dedicação e tanto trabalho de Kardec para nos legar a doutrina merece um pouco de esforço de nossa parte para colocar em prática os ensinamentos, tá vendo? E por falar em exemplos de Kardec, o trabalho ocupou o papel de destaque na vida deste espírito. Como Rivail, culto professor poliglota, durante 40 anos, ele dedicou-se à educação dos encarnados de sua época, no que tange ao ensino das ciências exatas. E como Kardec, codificador, durante 14 anos, voltou-se para o ensino das ciências espirituais para a humanidade das gerações futuras. Ressalto que esse lapso de tempo de 14 anos, ou seja, 5.110 dias do trabalho efetivamente realizados por Kardec, traz em seu bojo diversos exemplos no mais alto nível de dedicação, comprometimento, seriedade e disciplina, sem o que o arcabouço da doutrina espírita não teria sido construído. E aqui, para a nossa reflexão, lembro de uma passagem do livro Nosso Lar, em que Clarencio pontua para uma senhora que passava por entrevista conjunta com André Luiz, que dos últimos 2.160 dias de possibilidades de trabalho, ela havia utilizado apenas 12 dias, ressaltando que Clarencio fez o apontamento em horas trabalhadas. E nós? Vamos pensar um pouquinho o que fizemos nos últimos 14 anos? Aqui na Luz Divina, temos 11 meses de tarefas. A instituição fecha no Natal e Ano Novo. Considerando-se que cada mês tem 4 semanas e que se trabalharmos apenas uma vez por semana, teremos trabalhado 616 dias, ou seja, 12% dos últimos 5.110 dias que compõem os 14 anos. E vejam que 616 se não tivermos tido nenhuma falta. E aqueles que trabalham 2 vezes por semana terão trabalhado 24% se a presença tiver sido de 100%. E aqui nossa irmã Malu está dando um banho na gente. 5 dias por semana está pouco para ela. Bom, creio que para o nosso próprio bem, será importante buscarmos uma reflexão íntima sobre a quantidade da carga horária da nossa dedicação e comprometimento para com a seara de Jesus. Lembrando que, caso tenhamos vontade de intensificar isso,
se faz necessária a ampliação da nossa disciplina. Simples assim. Vejam que não precisamos chegar no plano espiritual para que essa conta nos seja apresentada, não é mesmo? Nós já podemos ir fazendo por aqui mesmo e melhorando os resultados, se assim o desejarmos. Bom, além do tempo disponibilizado por Kardec, temos que destacar a quantidade do trabalho por ele desenvolvido. E, nesse aspecto, mais exemplos: empenho, responsabilidade, determinação e superação. Vejamos os trabalhos. As obras da codificação, que nós já sabemos. Os diversos livros complementares, como, por exemplo, O que é o Espiritismo, Obsessão, Obras Póstumas. A presidência da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. As diversas viagens, sem falar das edições mensais dos 12 anos da Revista Espírita. Sendo que, quando ele desencarnou em março de 1869, a edição de abril daquele ano já estava pronta. Assim, ele exemplificou o famoso ditado popular: não deixe para depois o que se pode fazer hoje. Kardec nos deixou mais 2 exemplos no desenvolvimento de sua tarefa, pois realizou um trabalho sério e criterioso. Afinal, tudo foi feito por meio de pesquisas, checagens e análise dos fatos, sob todas as óticas. Ele dizia: isso dá trabalho, mas é o preço da verdade. No item 8 da introdução de O Livro dos Espíritos, Kardec afirma: o estudo de uma doutrina como a espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova e grande, não pode ser feito proveitosamente, senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de uma firme e sincera vontade de chegar a um resultado. E se nós considerarmos que ele chegou a um resultado positivo, ele mesmo, nessa sua fala, descreveu os exemplos que nos legou: seriedade, perseverança, ausência de preconceito, força de vontade e sinceridade. Ou seja, características que devemos empregar naquilo que fazemos. Destacamos também a franqueza, entre os exemplos deixados por Kardec, pois, ao divulgar o Livro dos Espíritos, nas páginas introdutórias, ele esclareceu com propriedade o conteúdo do livro, informando todos os aspectos norteadores da obra, ciente de que tais aspectos se contrapunham aos entendimentos e interesses existentes nas diversas sociedades do século XIX. Então, vamos ver agora, rapidamente, um pouquinho qual era a situação social e política do século XIX. Vamos lá? Bom, aqui no Brasil, por exemplo, o nosso regime político era a monarquia. Imperava a escravidão. E nós, ainda por cima, estávamos em guerra com o Paraguai. E vejam que na obra de Kardec, o Evangelho exaltava a lição de Jesus: amai os inimigos e fora da caridade não há salvação.
Na Inglaterra, surgiu a Revolução Industrial, na qual a ganância da burguesia queria lucros imensos. E assim as pessoas, inclusive crianças, trabalhavam mais de 16 horas sem descanso em ambientes insalubres. Outra situação daquela época foi o surgimento do iluminismo, doutrina em que os pensadores combatiam as crenças religiosas e defendiam o domínio da razão. Também, naqueles tempos, um dos costumes era a lavagem da honra com sangue, ou seja, o duelo. E o Livro dos Espíritos, né, esclarecia sobre a lei do trabalho, a necessidade do repouso. E também falava da utilidade das riquezas. O Evangelho relembrava a lição de Jesus para que oferecêssemos a outra face e perdoássemos os inimigos, apresentando reflexões sobre a fé e a moral ensinada por Jesus. Bom, desde longos séculos, a Igreja exercia domínio sobre o povo, com interesses políticos, financeiros, através de dogmas, dentre eles o das penas eternas. E Kardec, por meio de uma doutrina progressista, tal qual é a doutrina espírita, apresentava reflexões dizendo que tais penas eternas não existem, com elucidação sobre as penas e gozos futuros, pautados na lei de causa e efeito. Bom, por tudo isso, podemos perceber o porquê que Kardec desagradou tanta gente. Por que que ele incomodou? E aqui é importante salientar que todo aquele que é detentor de fé raciocinada, ou seja, que sabe o que faz e o porquê faz, não se deixa abater e carrega a sua cruz, ciente de que está colaborando na seara de Jesus. Relembramos que Jesus alertou seus apóstolos sobre as dificuldades e obstáculos que encontrariam na disseminação da Boa Nova, deixando exemplo do testemunho vivo, qual seja a própria crucificação. Motivo pelo qual os apóstolos não deveriam esperar destinos diferentes, como de fato se comprovou. Porém, os apóstolos não esmoreceram e trabalharam. Assim como os apóstolos foram alertados sobre as dificuldades da tarefa, Kardec também o foi. E 10 meses antes da publicação do Livro dos Espíritos, recebeu o seguinte alerta, que foi um teste para a sua perseverança. Este alerta nós podemos ler no livro Obras Póstumas. O alerta foi o seguinte: a tua missão é rude. Previno-te, porque tens de resolver e formar o mundo inteiro. Não suponhas que basta publicar um livro, 2, 10 e ficar tranquilo em casa. Não. Será preciso expor a tua pessoa. Levantarás contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados conjurarão a tua perda. Serás alvo de maledicência, da calúnia, da traição, até dos que te parecem dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e adulteradas. Mais de uma vez vergarás ao peso da fadiga. Em uma palavra,
haverá uma luta quase constante. E o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida. Porque sem isso viveríeis mais tempo. Assinado Espírito de Verdade. E aqui cabe uma reflexão. Qual de nós teríamos coragem de aceitar uma tarefa sabendo que passaríamos por todas essas situações? Pensemos, né? E o Espírito de Verdade esclarece que para tal missão não bastava inteligência. Era preciso, principalmente para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse, ou seja, ausência de orgulho, de presunção e de ambição. Allan Kardec, no item 17 da introdução do Livro dos Espíritos, exemplifica as virtudes. Disse ele: não pretendemos ter nenhum mérito pessoal, pois os princípios aqui expostos não são de nossa criação. O mérito é, portanto, inteiramente dos espíritos que o ditaram. Conforme o alerta, Kardec teve adversidade. Enfrentou o Auto de Fé de Barcelona com a queima dos livros. Os espíritos superiores orientaram para a tolerância e o silêncio. Kardec fez várias viagens, as quais eram realizadas de trem, por ser mais barato. Mas, mesmo assim, em 1862, foi acusado de viajar de carruagens de luxo e ser detentor de imensa fortuna. Ao que Kardec, bem espirituoso, respondeu: se essa fortuna existe, nem eu mesmo sabia dela. No mesmo livro, Obras Póstumas, encontramos o depoimento de Kardec acerca do alerta que recebeu sobre a sua missão. Escrevo esta nota em 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois de me haver sido feita a comunicação, e dou testemunho de que se realizou em todos os pontos, porque passei por todas as vicissitudes que me foram anunciadas. Kardec, nessa fala, nesse texto, ele descreve as vicissitudes, todas elas. Porém, destaco esta parte para a nossa reflexão. A Sociedade de Paris foi um foco constante de intrigas urdidas por aqueles próprios que se diziam estar a meu favor e que, abraçando-me pela frente, me apunhalavam pelas costas. Faço esse destaque para aqui, trazer o alerta que Kardec fez para situações que ocorrem, atualmente, nos dias atuais. Essas situações são comuns nas instituições espíritas. E temos aí o livro Aconteceu na Casa Espírita, ditado pelo Espírito Nora ao médium Emanuel Cristiano, que narra fatos a respeito, confirmando exatamente essa afirmativa, ou seja, aquilo que aconteceu com Kardec continua atual. Kardec afirmou que existem adversários internos, embora ele fale claramente adversários infiltrados, fazendo-nos lembrar espiões ou traidores, com aspectos inocentes, dizendo que para com eles todo cuidado é pouco, visto que procuram semear a desunião entre os adeptos, atiçando o fogo das pequenas paixões de ciúmes e rancores,
fazendo nascer as cismas, suscitando causas de antagonismo e rivalidades entre os grupos. Kardec orienta, inclusive, qual deve ser a postura dos dirigentes espíritas frente às situações desse naipe. E quem quiser saber nos mínimos detalhes, né, quais foram as orientações de Kardec, sugerimos aqui assistir à excelente palestra apresentada por nossa irmã Fabiana Guena, no último sábado, e que está no canal do YouTube da Luz Divina. O depoimento de Kardec confirma que ele sofreu ataques pessoais. E, por certo, os detratores da época objetivavam atingir a doutrina. E, na atualidade, será que Kardec e a doutrina ainda sofrem ataques? E aqui, eu quero deixar claro que os apontamentos a seguir são de conhecimento público. Porém, o entendimento que trago sobre os mesmos são de minha inteira responsabilidade, pelo que isento a instituição beneficente à Luz Divina de quaisquer consequências. Então, retornando à pergunta, será que na atualidade a doutrina e Kardec ainda sofrem ataques? Vejamos os seguintes entendimentos. 1. Entendimento de que o Espiritismo e Kardec estão desatualizados, né? E que usam esse argumento, né, alegando que Kardec afirmou que a doutrina deveria se atualizar conforme a ciência. E ainda dizem, né, que o Espiritismo precisa se modernizar, motivo pelo qual estão reescrevendo os textos de Kardec. 2. Enxertos de técnicas espiritualistas salvacionistas dentro dos centros espíritas. 3. Divulgações de adulterações de textos dentro das obras básicas da doutrina. 4. Manifestos político-sociais para a atualização e ou adequação do espiritismo. No meu ponto de vista, estes entendimentos prestam um desserviço para o espiritismo, o que não deixa de ser uma afronta a Kardec. Forçoso salientar que até o presente momento a ciência, por mais que venha progredindo e se atualizando, não provou em nada que o espiritismo estivesse equivocado. Ao contrário, vem confirmando a cada descoberta que os espíritos superiores estavam corretos, sem contar que a escrita culta de Kardec nos convida ao aprimoramento do estudo para ampliarmos nossos conhecimentos da língua portuguesa. E entendo ser um desrespeito ao mestre de Lyon querer se emburrecer a sua escrita sob a alegação de que é preciso modernizar a linguagem. As técnicas salvacionistas, em verdade, representam uma forma de não reconhecer ou não aceitar os tributos de Deus, esquecendo-se das leis divinas que regem o universo e que a doutrina espírita, principalmente, visa a cura do espírito, qualquer que seja ele, encarnado ou desencarnado. E que a compreensão e superação das provas e expiações são de cunho individual e não podemos terceirizar
ou tentar anulá-las com técnicas mirabolantes. Além do que, muitos dos que a praticam não oferecem esses serviços gratuitamente. No que tange às adulterações que foram propaladas, temos que as formas diferentes de transcrição de um texto não representam danos, se efetivamente não comprometem a essência do conteúdo. Afinal, podemos escrever a mesma coisa de diferentes formas. E aí cabe, né, uma indagação. Essas adulterações não seriam meros pontos de vista? Já os manifestos políticos sociais da atualidade, inclusive com questionamentos judiciais contra o espiritismo, assemelham-se aos zelotes dos tempos de Jesus, que entendiam que o chamado reino dos céus representaria a conquista do reino da terra. Questionamentos judiciais contra a doutrina dos espíritos denotam ausência de bom senso. Afinal, a história da humanidade não se reescreve. As questões políticas, sociais e culturais de cada época são concernentes ao patamar evolutivo dos integrantes da sociedade de cada momento histórico. Por tudo isso, entendo que os que militam dentro destas percepções são detratores da atualidade da doutrina dos espíritos. Os detentores desses entendimentos esquecem a lição de Jesus. Conhece a verdade e a verdade vos libertará. Sendo que a verdade a ser conhecida é aquela que está em nosso íntimo, através do autoconhecimento. E como lidar com esses detratores? Seguir o exemplo de Kardec. Dizia ele, que me importavam os esforços da calúnia. A minha consciência e a grandeza do objetivo me faziam esquecer de boa vontade as urses e os espinhos da estrada. E como Kardec é cultura e amplia nossas possibilidades de conhecimento, e eu não sabia o que era urzes, fui pesquisar. E aprendi que urzes são plantas da família das ericaceias e que podem ter um cheiro desagradável, um mau cheiro. Bom, diante dos detratores, Kardec sempre se manteve equilibrado para realizar e concluir seu trabalho, demonstrando a sua sensatez, principalmente no que se referia na elaboração de respostas quando surgiam polêmicas, pois as que eram criadas por pessoas negacionistas ou desprovidas de conhecimentos mínimos da doutrina, ele nem se abalava. Kardec era considerado pelos seus pares como bom senso encarnado. Como exemplo desse bom senso, temos o fato que ocorreu em 1862, quando ele foi informado por espíritas de Lyon sobre uma publicação que fazia acusações levianas e injustas à doutrina espírita e à sua obra. Quando perguntaram para ele sobre qual caminho a tomar, se a resposta pela imprensa ou pelos tribunais, Allan Kardec respondeu: pelo desprezo, ou seja, ele era pacificador. E observou ainda que se a doutrina e as suas obras não tivessem feito nenhum progresso, ninguém se preocuparia com ela, ninguém falaria nada. Para os dias atuais, temos um entendimento de Kardec que é mais um exemplo a ser seguido. Dizia ele, os espíritas, diante dos ataques recebidos, devem distinguir-se pela moderação, deixando aos antagonistas o triste privilégio
das injúrias. E vocês concordam que este conselho serve também para a nossa vida pessoal nos dias atuais? Para que entrar em guerras vazias, recheadas de fake news nas redes sociais? Quais são os sentimentos e emoções que nos impulsionam nessas atitudes? São aquelas ensinadas por Jesus? E no que se refere aos detratores ou desvirtuadores do espiritismo da atualidade, o exemplo de Kardec nos ensina que não devemos dar palco aos insensatos. Lembremos que a doutrina espírita é dos espíritos e foi fundada em bases sólidas. Queridos irmãos, a trajetória de Kardec foi exemplar. Emmanuel ensina: o verdadeiro espírita veio para servir e não para ser servido. No manifesto sobre sua missão, Kardec encerra dizendo: graças à proteção e assistência dos bons espíritos, em nenhum momento sequer senti falta de ânimo ou de coragem, e prossegui o meu trabalho com o mesmo ardor. Se eu dissesse que o bem compensa o mal, não diria a verdade, porque o bem, falo de satisfações morais, sobrepujou o mal sem comparação possível. Quando me vinha uma decepção, uma contrariedade, eu me elevava em pensamentos superiores, buscando sintonia com os bons espíritos. E nesse lugar compreendia as misérias da vida, e estas passavam por mim sem me atingir. Habituei-me tanto a isso que os maus nunca mais me perturbaram. Como vimos, seus exemplos de virtudes foram diversos. Podemos utilizá-los por base da nossa caminhada. Afinal, ele, Kardec, foi um dos mensageiros do Mestre de Jesus. Nos enviou, que Jesus nos enviou para a disseminação das suas lições. Quando um espírita trabalha voluntária, consciente e gratuitamente na difusão dos ensinos espíritas, visando pacificar o seu coração e o das pessoas com as quais se relaciona, ou não, será natural que enfrente dificuldades e que também ocorram desentendimentos em situações diversas, né? Dentro e fora do centro espírita. Diante das situações de dificuldades no lar, no trabalho, ou mesmo nas tarefas dentro da casa espírita, que possamos nos lembrar da determinação, da retidão de caráter, da perseverança de Kardec, pois a responsabilidade, honestidade e seriedade que ele dedicou ao trabalho da doutrina devem servir de exemplos para todos nós que militamos no movimento espírita, pois no contexto geral foi o mais puro exemplo da prática da lição de Jesus: amar o próximo como a si mesmo. Somente quem atingiu esse patamar amou conforme o Cristo nos ensinou. Tenhamos por referência os exemplos deixados pelo Mestre Jesus e pelo apóstolo Kardec, permanecendo concentrados no trabalho libertador que promove o estudo e a transformação moral.
a difusão e a prática da doutrina espírita. E de nossa parte, que possamos prosseguir amando e ajudando cada vez mais e melhor todos que estiverem à nossa volta, para que possamos florescer dentro do fértil terreno que Deus nos colocou para servir, a luz divina. E quando nos sentirmos fragilizados, oremos. Pai Celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dai-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Nossa gratidão a Allan Kardec e a Deus nosso Pai, que nos concedeu esta casa de luz para estudar e servir. Que Deus nos envolva e nos ilumine hoje e sempre. Gratidão.